Concurso Nacional Unificado ou será Caos Nacional Unificado? Alguns também chamam de Cabaré Nacional Unificado. Isso porque o concurso, que era dito aí como o Enem dos concursos pelo governo, foi um verdadeiro caos. As listas foram publicadas hoje no Diário Oficial, mas não dá para esquecer o caos que foi esse concurso público. Isso aqui é um relato de um participante também, eu também fiz o concurso, então trago diversas informações e críticas ao governo e à banca SESGranRio que organizaram o concurso, que em tese seria o concurso, o Enem dos concursos, mas foram muitos problemas que não se esperava em um concurso desse porte. Então fica até o final e se você concorda, se você fez a prova, diga tudo aqui embaixo que eu quero saber. Se inscreva no canal Ran News TV, porque nós temos notícias e informações aqui o tempo todo. Bora começar. O governo anunciou o CNU como o Enem dos concursos, com milhares de vagas, inicialmente aí mais de 6 mil vagas, agora com cadastro de reserva beirando as 13 mil vagas. Então, obviamente, os concurseiros ficaram ouriçados aí, todo mundo querendo, fazia um bom tempo que não tem um concurso desse porte. Então foram colocados diversos concursos que estavam aí para sair junto nesse mesmo bolo do CNU, inclusive autor fiscal do trabalho com salário de 23 mil reais, EPPGG com salário de 22 mil reais, e isso chamou muita atenção. Mais um detalhe, desde o anúncio desse concurso, para quem é concurseiro, para quem acompanha, faz a cobertura do mundo dos concursos, uma coisa chamou a atenção. Então, se quando começou a tramitar esse processo da contratação da banca aí, quem é concurseiro já sabe, existiria duas bancas aí que teriam condições de fazer concurso de esporte, né? Isso porque o CNU é um concurso que acontece simultaneamente em mais de 100 cidades espalhadas pelo país, acho que foram 100 e alguma coisa espalhadas por todo o país, ou seja, requer um conhecimento sobre a estrutura, o funcionamento dessas cidades, também sobre logística, que todo mundo que acompanha o mundo dos concursos sabe e sabia que a SESGranRio não tinha condições. Então, quando a SESGranRio foi anunciada como a banca desse concurso, se o MGI tivesse perguntado pelo menos a 9 em cada 10 concurseiros, ele já teria uma resposta. A SESGranRio não tinha condições, né? Você diz, como é que num processo licitatório você poderia restringir? Poderia restringir com base na expertise, né? Com base nas bancas que já organizaram concursos de esporte, como por exemplo o Sebrae, como por exemplo a FGV. SESGranRio, embora ela sempre organize os concursos da Petrobras, ela não tinha condições de fazer o CNU. Qual é o resultado disso? O resultado são dezenas de milhares de candidatos prejudicados com a falta de expertise, com a falta de jeito de lidar com os candidatos, né? Preparei aqui uma lista rápida do que deu errado e depois eu vou entrar em detalhes de ponto a ponto com vocês, mas se você aí tem mais alguma coisa que eu deixei de falar aqui, já coloca aqui nos comentários. Vamos lá. Site travando no período das inscrições, isso aqui é o de menos, né? Erros na validação dos títulos, provas com questões mal formuladas, isso aqui é incrível, né? As questões da prova estavam assim, para quem fez bloco 4, por exemplo, estavam assim incríveis para dizer o mínimo, né? Então, um total despreparo da banca ao elaborar as questões comprovadamente ali, que você via que foram mal elaboradas, muita gente falando, inclusive, que foram elaboradas por inteligência artificial. Falta de transparência dos recursos. Falta de transparência dos recursos é um problema, mas eu acho que, sinceramente, quem fez o CNU teve a impressão, principalmente nos recursos das questões discursivas, que sequer o recurso foi lido, né? Porque você não teve resposta, você não teve espelho de correção, então é uma loucura você entrar com recurso. Muita gente, inclusive, paga R$1.000, R$2.000, às vezes sem nem ter condições, né? Faz aí um empréstimo, paga um dinheiro muito caro para fazer o recurso, porque é o seu sonho que está ali em jogo, e acaba que essas SESGranRio sequer divulga o espelho, sequer diz por que aceitou, por que não aceitou, né? Então você não sabe aí nem sequer se eles olharam o seu recurso. Muito provavelmente eles não olharam, tá? Já adianto para vocês. Nenhuma assistência para candidatos prejudicados, né? O tratamento, o atendimento que a SESGranRio e o MGI dá para os candidatos, assim, é uma coisa de louco, né? Uma coisa de louco porque não tem nenhuma assistência, você não consegue falar com ninguém e sempre eles falam que tudo está no edital, né? Vamos lá. O MGI vendeu um sonho, mas entregou um pesadelo, né? O CNU foi anunciado aí como Enem dos concursos, o que tivemos foi um festival de falhas.
O MGI aí prometeu aí inclusão, transparência, modernização e não entregou nada disso. Vamos esperar aí o CNU 2 para ver o que eles vão entregar. O CNU 1, eles entregaram um completo caos. A SESGran-Rio mostrou despreparo total na organização. Muito séria essa questão do que eu falei para vocês sobre os erros dos recursos, né? Nas questões objetivas, basicamente questões que deveriam ter sido anuladas na primeira oportunidade que a SESGran-Rio teria de corrigir esses erros, né, das questões. Eles constataram ali, todo mundo constatou muitas questões mal formuladas, então eles poderiam, pelo menos nos recursos, né, que foram entradas na época das questões objetivas, eles poderiam ter corrigido, né, mas poderiam se fosse uma banca que tivesse um mínimo de bom senso e se eles de fato tivessem atentos a isso. Não era o caso, porque era a SESGran-Rio. Então a SESGran-Rio simplesmente ignorou diversos recursos, questões comprovadamente com falhas, eles optaram por não tirar essas questões, né? Por não cancelar as questões, digamos assim. Então eles deixaram as questões lá. Muita gente, o que aconteceu? Quem tinha dinheiro, quem tem um bom advogado ou quem era advogado, simplesmente entrou na justiça. Teve casos aí de anulações de 22 questões em uma única prova. O que mostra, né? Ou o juiz não sei o que ele olhou lá, ou a prova não prestou para nada, porque 22 questões é muita coisa, né? E muito provavelmente a culpa era da prova, porque a prova foi extremamente mal elaborada. Se o CNU fosse um teste para um novo modelo de concursos no Brasil, como de fato o MGI diz ser, certamente nesse teste o MGI e a banca SESGran-Rio seriam reprovados. Faltou transparência, faltou organização, faltou um canal de comunicação direto e eficiente com os candidatos, principalmente com os candidatos prejudicados. E esse show de trapalhadas, ele não para de acontecer. Vem acontecendo a cada fase que é divulgado aí no edital, até mesmo agora, já no curso de formação, né? Muitas reclamações com relação ao curso de formação, inclusive com relação ao fato de todas as turmas serem aqui em Brasília, muitas pessoas, já que se pregou a integração, né, de que todos os candidatos do país conseguissem vir para cá, não conseguiriam vir para Brasília para fazer as provas. Muitos candidatos agora estão tendo que fazer empréstimos aí de 10, 15 mil reais para passar um mês, 2 meses, 3 meses, a depender do carro que passou aqui em Brasília. Você diz, já foi aprovado, tem mais é que conseguir esse dinheiro mesmo. Essa é uma realidade, tudo bem, a pessoa foi aprovada, tudo bem, ela estudou, ela vai ter que dar um jeito, e todo mundo, obviamente, vai dar um jeito, mas no Brasil profundo aí, existem muitas pessoas, existe uma realidade bem diferente da realidade das capitais, onde as pessoas não conseguem facilmente 1.000, 2.000, 3.000 reais para passar um mês inteiro em outra cidade, em outra capital. Então, o MGI também não falhou nesse atendimento aos candidatos aí, nesse processo de integração, nesse processo do curso de formação. Então é isso, o CNU foi caos, desorganização, falta de preparo e falta de respeito aos candidatos. Esperamos que o MGI tenha aprendido aí aprendido principalmente às custas do sofrimento dos candidatos, e que o CNU 2, que já está anunciado, inclusive já estão trabalhando nele, venha com mais organização e que esses aprendizados sejam aí implementados nessa nova edição do CNU. Eu particularmente não acredito muito. O MGI em momento algum fez uma meia-culpa com relação a esse descaso, a essa loucura que foi o CNU 1, né? Esse show de judicializações, esse show de desorganização da banca SESGran-Rio, mas espero sinceramente que a edição 2 ela tenha mais transparência, tenha mais organização, que de fato esses erros, que foram muitos erros primários, né, muitos erros de iniciantes aí, que não aconteçam em outra edição, porque quem é prejudicado principalmente são os candidatos, né, muitos candidatos, inclusive muitos conseguem judicializar, outros não conseguem judicializar, até porque a judicialização ela também exige dinheiro, e muitos candidatos não têm dinheiro para entrar na justiça. Então é muito importante que essa organização seja justamente para democratizar o acesso aos concursos públicos, e não para dificultar ainda mais quem já tem aí dificuldade de acessar essa política que é o concurso público, tá bom? Então diga aí o que você achou, se você fez a prova, qual foi o seu parecer e qual é o recado que você deixa aqui embaixo para o MGI e também para a banca SESGran-Rio, tá bom? Um forte abraço para vocês e até mais.